Les damos la bienvenida al webinar del colaborador transaccional al líder del futuro. Nos acompañan Joana Tipán, experta en Design Thinking, y Luis Melo, experto en conexiones de confianza. Como transformar-me em um profissional de alto desempenho? Queria aqui dar bem-vinda aos que estão chegando, bem-vinda a todos que estão aqui conectados. Estamos aqui muito felizes porque sabemos que esse é um das pastilhas, de los contenidos que em uma hora les vamos entregar algo que pode fazer diferença em tu dia a dia, para que vocês possam levar também a seus equipos, podem implementar essas estratégias em sua vida personal também. Para que não me conhecem, chicos, quero dar as bem-vindas a vocês. Eu sou um brasileiro que vivo em Colômbia, vai ser 10 anos. Cheguei aqui em outubro de 2015. Tive a oportunidade de estar em casa que praticamente todas as cidades de Colômbia. He viajado muitíssimo por Latinoamérica, conhecido a muitíssimas empresas, ajudando essas empresas a criar ambientes mais produtivos, mais conscientes, através de conexões de confiança. Eu entendi que, se nós outros queremos ser mais produtivos, devemos criar ambientes de confiança. Não há como tu criar um ambiente produtivo se as pessoas não se confiam. Ou melhor, há como, de pronto, pero há um teto. É muito difícil tu produzir mais de maneira extraordinária quando não há emoção nesse processo. E confiança é emoção. Então, há 5 fatores, chicos, que levam nós outros a esse câmbio de mentalidade, e é o que hoje Giovana nos vai ajudar aqui, nos vai ensinar como nós outros podemos impactar os ambientes através desse câmbio de mentalidade. A primeira coisa que nós outros necessitamos conectar é se as crenças que nós outros temos hoje dentro da empresa são crenças que nos favorecem e que favorecem essa produtividade que estamos buscando. O que quero dizer? Se nós outros estamos aqui solamente porque com os conhecimentos que temos e é o suficiente, possivelmente nada do que vamos apresentar aqui vai generar algum impacto em ti. Ou seja, há que ter uma predisposição de tus crenças, de tua disponibilidade mental, emocional, física e espiritual para que tu pueda fazer uma transformação. Segundo fator que impacta o câmbio de mentalidade é o ambiente. Aonde tu tenhas todas as crenças e todas as disposições para cambiar, deve haver um ambiente propício para isso. O que quero dizer? Imaginemos que hoje vocês estão aqui para aprender algumas técnicas de como implementar uma estratégia de tomar decisões ágeis. Só que as pessoas, por vezes, os jefes, os líderes, os ambientes não te permitem isso. Obviamente que o ambiente vai estar como te ahogando. Isso pode suceder muitas vezes por um tema de crenças da empresa. Sin embargo, há uma outra via, que é o que Giovana Tipán nos vai ensinar hoje, que é, por vezes, a maneira de como tu estás propondo tus ideias não são, digamos, formas muito assertivas. Porque se tu tienes uma crença e tu não eras capaz de cambiar, a outra pessoa que está no mesmo ambiente também. Então, temos que ser humildes e reconhecer que parte do processo de transformação depende da outra pessoa e outra parte depende de mim. Então, o que queremos hoje é ensinar-lhes ferramentas para poder fazer cambios. Queremos que nós outros nos responsabilizemos. Isso é um profissional de alto desempenho, um profissional que não se vitimiza, um profissional que não põe a responsabilidade no mundo. Ai, Deus meu, eu não aceito a empresa porque a empresa não permite, a empresa solamente dá atenção a determinadas áreas. Mira, isso é um vitimismo que te põe em uma energia de escassez. Terceiro fator que impacta diretamente a mentalidade é o tema das pessoas. Quem são as pessoas que estão a tu lado? Se nós outros estamos aqui, chicos, e vocês estão aqui, les felicito. Vocês estão em um grupo de profissionais que já têm a prerrogativa, a predisposição de fazer um câmbio. Então, se tu queres cambiar, tu tens que estar ao lado de pessoas que querem cambiar. E a ideia desses eventos que nós outros em Online Academy invitamos é justamente para que vocês estejam aí colocando aceite nessa engrenagem com pessoas que estejam dispostas, que vão dar para vocês esse optimismo.
Porque se tu estás ao lado de pessoas que te vão a dizer que isso não é possível, melhor que essa pessoa siga do outro lado. Quatro fatores que impactam no câmbio de mentalidade são os hábitos. Nós temos que criar situações, chicos, que sejam recorrentes. Isso não pode ser aislado. Essa reunião de hoje que vocês estão não pode ser um fator aislado. Ah, me vou aí para ver o que está passando. Chicos, vocês têm que criar esse hábito de entrar a um evento, de eventos, de reuniões, de métodos de ensinança e transformar isso em um hábito prático, não somente teórico. Há muitas pessoas, incluindo a mim, muitas vezes, eu leía os livros e simplesmente me quedava com o conhecimento. Se vocês veem hoje em nosso canal de YouTube, por exemplo, em Life Academy, tudo o que nós outros aprendemos, nós outros entregamos. Por quê? Porque é entregando que se aprende. Esse webinar aqui que vocês estão participando, nasceu de uma ideia, de uma planeação mental e se transformou em algo prático. Por que tu não podes fazer isso em tua empresa? Que passaria se em tua empresa tu foras um profissional que lê, que está participando de programas e tu transforma isso em materiais de estudo para os ambientes organizacionais? Tu crees que tu valeria menos ou mais para a empresa? E o quinto fator são os micros resultados. As pessoas que não midem não evolucionam. Quantos de nós outros aqui temos um espaço próprio para poder fazer uma autoevaluação de nossos micro resultados? E quantos de nós outros sabemos transformar esses micro resultados em celebrações em conjunto com nossos companheiros de trabalho, com nossos familiares, com nossos amigos? Porque os micro resultados, chicos, são as ferramentas mais poderosas para motivar-nos a seguir adelante. É muito difícil, uma pessoa em uma empresa sentir-se motivada se não vê resultados em si mesmo. E aí não estou nem falando que tu jefe te está mirando, estou falando que tu mesmo não te sientes com coragem. É de isso que estamos falando. Estamos falando de um espaço de desenvolvimento personal e profissional, ok? Quero colocar aqui a vocês três perguntas reflexivas. Sinto que hago a maioria de minhas tarefas solamente porque me toca? Vocês param para pensar se aquilo que vocês estão realizando dia a dia são tarefas que estão vindo como quase que um piloto automático? Isso é um tema que nos leva a questionarmos nossa verdadeira importância. Por quê? Porque se nós outros hacemos as coisas solamente por um tema transacional, chicos, a notícia é que a inteligência artificial, os robôs, nos vão fazer isso. Segunda pergunta, tenho ideias, pero não sei como implementá-las. Quantos de nós outros aún mantenemos ideias em nossa gaveta? Eu me recuerdo que em algum momento estive com alguns companheiros visitando as empresas e colocava as ideias e perguntava a eles, e que te impede de implementá-las? Muitas vezes, Chico, as pessoas dizem que não sabem como implementá-las. Outra vez estão disfarçadas de não tenho tempo. E todas essas crenças nos põem em um estado de um profissional transacional. Luiz, pero isso não suele passar contigo? Claro que sim. A pergunta é, quando tu te tomas essa consciência, que haces com isso? Então, estar em um estado transacional não te converte em um profissional transacional. Viver em um estado transacional, sim. E aí cada um descobre seu próprio limite para poder superar. E a terceira pergunta de reflexão, antes de passar a palavra aqui a Giovana, é: creio que há pessoas mais habilitadas que eu para executar algumas tarefas? E é por isso que tu não as executas? E isso estamos falando também de um tema muito comentado, que hemos comentado através de outros mentores junto ao Life Academy, por exemplo, com Maurício Trejos, que está aqui com nós outros, que falamos muito de los ciclos organizacionais. As pessoas creem que, não, isso isso não me compete, isso é de outra área. Não, eu não sou muito bueno para isso, quem poderia fazer isso é outra pessoa. Eu me recuerdo que há uma semana eu fui a Cali, a uma empresa, e nesta empresa eu vi que havia uma das salas, chicos, era uma sala de vidro, imaginem. E nessa sala, de pronto, algumas pessoas estarão aqui nesse webinar hoje e vão escutar e vão saber do que estou falando. Estavam como cambiando seus uniformes, porque estavam recebendo os uniformes novos, estavam cambiando. E eu falei para ele, para um senhor que estava ali. Melhor, o senhor me disse, mira,
Isso não deveria passar. Imagina se chega ele presidente acá. E eu perguntei a ele, mira, tipo, eu sou um provedor. Eu tampouco trabalho na companhia como tal. E eu perguntei a ele, senhor, e que vas fazer com essa informação? Não, pois, essa pessoa tem que aprender que isso não se pode. E como ela vai aprender? Não, pois, ela tem que saber. E eu perguntei a ela, quem é a pessoa que deveria saber disso? Não, su jefe? Quem é su jefe? Pepita Pérez. Ok, déjame que eu vou chamarla. Claro que eu não ia chamarla, não? Solamente estava como generando, estimulando ela. E ela disse assim, Giovana, e ele dijo assim, não, 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 déjame que eu hablo com ele. Pero quando tu vas hablar com ele? Não agora. E que vas hablar para ele? Eu vou pedir para que ele veja lo que estou vendo, para que ele perceba que isso, lo que ele está haciendo com sua equipe, não é chévere. Então, hazlo. Miren, chicos. Essa persona chamou o supervisor que estava nessa sala de juntas, pediu para que viniera e começaram a falar. E ele, senhor, dijo, ui, carajo, eu não imaginava. A moral da história qual é, chicos? Qual é a síntese? Eu não era minha responsabilidade. Agora, será que eu não pude ajudar a fazer esse processo de melhora? Isso é o que me converte em um profissional de alto desempenho. Um profissional de alto desempenho, ele está consciente nos ambientes, sempre generando algum impacto. Não importa se tu tienes ou não conhecimento. A pergunta é o que tu puedes fazer com os recursos que tu tienes. Então, chicos, dicho isso, quero dizer a vocês que há uma grande maioria dos profissionais que simplesmente estão aí fazendo solamente o que lhe toca. E não sei se eres tu, ou se em parte sim, em parte não, pero observem que solamente o 22% deles logram entregar todo o seu potencial. Não se quedam com esta memória limitante de crer que hasta aí vem meu trabalho. E muitos podem estar pensando, Luiz, esqueci de eu hago isso, de eu me sobrecargo. Outros dizem, é que a empresa não valora. Pois, chicos, uma coisa estou seguro, se tu não haces nada diferente, tu não será percebido. Tu necessitas criar essa pressão dentro de ti e hoje tu vas aprender uma ferramenta poderosa com essa senhorita. Quero aqui dar as bem-vindas a Giovana Tipan, nossa equatoriana, que se vai apresentar agora, e dizer a vocês, chicos, que tomem nota de lo que vocês vão aprender. Isso serve para os líderes das companhias, para os mandos intermédios, isso serve para os profissionais que estão na área mais operativa, que querem prosperar em sua carreira, que querem dar significado a sua profissão. Muito bem-vinda, Giovana Tipan. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos. Me encanta ver caras conocidas por acá de algunas industrias y eso me encanta. Hola Jaime, hola Lili, hola Juan, Vivi. Acá estamos reunidos de varias industrias y eso me encanta. Fabio, también uno de mis aprendices y de quien aprendí también. Gracias por este tiempo, Luis, gracias por esa introducción. Dejamos de ver la presentación, pero mientras vamos proyectando, les quiero contar quién soy. Muchos de ustedes me conocen, ya sea en el ámbito personal o profesional, pero bueno, ¿quién es Giovana Tipan? Para los que no conocen o no se acuerdan, soy ecuatoriana, pero ahora también soy colombiana de corazón. Ya voy también, al igual que Luis, casi 10 años, voy 9 el próximo mes. Y dentro del tiempo que he estado en lo laboral trabajando, me he desempeñado en varias industrias. Una de esas automotriz, que es una de las que quiero, retail, construcción, pero más allá de eso, puedo decir que como pasión, como propósito, soy mentora. Soy mentora y en este caso, una de mis expertise es innovación y agilidad. Precisamente por eso acompaño a las empresas y ayudo, que es una palabra que me gusta usar mucho y lo dijiste, Luis, independiente del rol, ayudar a las empresas a generar transformación a través de tecnología, transformación digital, pero sobre todo transformar personas, que eso transforma vidas y eso es lo que nos trae el día de hoy, ayudar a cómo generar un pensamiento diferente. Entonces, gracias Luis por esa introducción. Y efectivamente, una de las cosas que nos decía Luis es, ok,
muchas veces hemos estado en ese estado de ser un colaborador transaccional. Y creo que las preguntas que nos hizo Luis fue precisamente para decir, bueno, ¿en qué estoy? ¿En qué estado estoy? ¿Sigo siendo un colaborador transaccional o me sigo moviendo en ciertos momentos como transaccional? Es decir, estoy en piloto automático, avanzo haciendo las tareas y como me dicen que debo hacer, o realmente estoy creando un impacto real en lo que hago. No sé cómo lo ven ustedes, pero me encantaría que en este punto ustedes puedan sacar una hoja o en el celular y escribamos de las tareas que he querido hacer. ¿Cuáles de esas tareas? Primero escribamos las tareas. ¿Qué cosas he querido hacer? Yo he tenido muchas ideas y como creadora, porque mi mente idea cosas, todo el tiempo está ideando soluciones, he escrito cosas que quisiera hacer. Entonces, quisiera que ustedes escriban, ok, a mí me hubiera gustado hacer esto, he pensado en hacer este proyecto. ¿Y cuántas de esas, la invitación es, después de escribir, cuántas de esas realmente las hemos ejecutado? Y ahí ustedes me dirán, Jova, no, o sea, mejor ni digamos. Mejor me hago la vista loca porque yo creo que es por tiempo, a veces no me ha alcanzado el tiempo, he estado estudiando o tengo miedo o realmente no creo que mis ideas tengan valor. ¿Ok? Y cuando hacemos este ejercicio, todas esas tareas que no realizamos y se quedaron en el papel, pues solo ustedes saben que el que intenta es el que sabe realmente si es difícil o no hacer, ¿sabes? Si no lo intentas, pues se quedó en el papel, nos quedamos en ser transaccionales. Y ese es el gran reto del día de hoy. ¿Cómo cambiar y cómo migrar esa forma de pensar a realmente generar un impacto? Y ahí te doy la palabra, Luis. Chicos, mientras ustedes estão escrevendo, porque isso requer uma certa reflexão. Eu quero apoiar aqui a Giovana, porque essa é uma tarefa que quando a Giovana me pôs essa tarefa, chicos, eu dije, Giovana, isso me parece uma golpeada em meu estômago, porque nosso sistema rápido de pensamentos, chicos, que é nosso pensamento lógico, ele não quer conectar-se com isso. Inclusive, quando nós nos ponemos a escrever essas tarefas, nos genera uma certa emoção. Observem isso. E quero dizer-lhes a vocês algo. Se vocês não estão escrevendo, é porque vocês já têm uma reação de suas emoções. É inconsciente. ¿Por quê? Porque, Giovana, porque é um hecho que nós não hemos colocado todo o que pensamos em la prática. E por que não escrevemos? Pensem nisso, Chico, porque nós somos um organismo racional que tem um mecanismo de defesa emocional. Então, nós necessitamos recordar 3, 4 tarefas de los últimos dias, de las últimas semanas, meses ou anos, para que nós podamos, mira, eu não executei isso, pero que é o que te impediu colocar isso em prática? Era isso o que queria que estimular vocês, porque esse webinar que Giovana nos vai ensinar agora como colocar em prática, requer que nós outros, primeiro, tenhamos esse momento de humildade, de dizer, ui, carajo, eu não he hecho isso. E eu quisera dizer, mi medo, ou uma tarefa que eu não la executei por medo. Em um momento de minha vida, chicos, eu tinha um sonho de lançar um livro. Quem aqui já não teve um sonho, não? E eu me quedei durante 6 anos para lançar meu primeiro livro. 6 anos. E um dia, minha esposa, Juliana Flores, aqui está, nossa sócia, diretora de operações, me disse, Luiz, tu vas a lançar esse livro esse mês. Me quedei mais de 6 anos, chicos, para lançar esse livro. Em um mês, eu lo executei. E Juli me hizo entender, que é o que te impide? E eu dije, Juli, eu tenho medo que esse livro não tenha o impacto que a mim me gostaria que tuviera. Então, eu me quedei 6 anos escrevendo, reescrevendo, porque eu queria que fosse perfeito. Uhum. E eu tive um insight, uma ideia fabulosa. Juli me disse, Lu, tu vas a publicar esse livro tal qual. E hoje estou para publicar o terceiro livro.
porque eu entendi que aquela crença que me impedia, Giovana, era a perfeição. Então, pónganse nesse momento a reflexionar isso, porque o Giovana agora nos vai ensinar mais acerca de como colocar em prática. Y es verdad, Luis, gracias por contarnos de esa experiencia. Yo creo que tuve algo similar y precisamente en mis 25, no, no calculen tampoco mi edad, ¿no? Pero a mis 25 yo regresé, estuve un año en los Estados Unidos con todas las ideas del mundo y como diseñadora, que esa es mi profesión base, yo creo todo el tiempo, estoy diseñando soluciones todo el tiempo. Yo creía y tenía una idea de negocio y no tenía nada que ver con mi profesión, nada. De hecho, era crear regalos a través de frutas, ¿ok? Que en ese momento ni siquiera nadie lo hacía en mi país, que es Ecuador. Y realmente me dio miedo, me dio pavor porque dije, yo no tengo la idea de cómo se hace, no soy chef, tengo la idea de comercialización, pero tampoco quería intentarlo. Y se quedó en el papel. Pasaron como unos 8 años y recién esa idea fue al Ecuador. Y realmente me di cuenta que me quedé en la transacción, me quedé en el hecho de plantear una idea de negocio con toda la creatividad que podía implementar sin ser una experta, no lo intenté. Así que me siento identificada también con tu ejemplo. Me quedé en el piloto automático. Chicos, datos que impactan. Y me encanta compartir esto porque lo dicen, no lo digo yo, no lo dice Luis, lo dicen dos empresas reconocidas que es McKinsey y Deloitte Human. Y nos dice que el 74% de los empleados o de los colaboradores de una empresa se sienten totalmente desconectados de sus objetivos estratégicos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos en el día a día, en lo que hay que hacer, en el corre-corre. Como dicen acá en Colombia, apagando chicharrones, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que ese 78% ni siquiera sepa cuáles son los objetivos y no se sientan identificados con ellos. Adicional, solo el 15% se consideran altamente comprometidos. Va muy de la mano del primero, ¿no es cierto? El tercero, 31% de la gente que empezó a implementar una cultura de liderazgo generó o aumentó en su productividad. ¿Por qué pasa esto? Porque ya empezamos a generar un sentido de pertenencia y de identificarme con una visión más allá, no con mi transacción, yo hago mi tarea, sino cómo yo puedo generar valor y ser más productivo dentro de una empresa. Eso ya es un primer micro logro de autoliderazgo. 67% de la gente que invierte en autoliderazgo, que invierte en cambiar ese chip para pasar de transacción a ser un líder, un autolíder, tiene un 67% más de probabilidades de promoción. Y eso no lo digo yo, chicos, lo decimos todos los que estamos trabajando y nos desenvolvemos dentro de un ambiente laboral, ¿verdad? Porque realmente estoy buscando ir más allá de un trabajo, estoy invirtiendo en mi vida. Y eso ya es generar pensamiento de liderazgo, cambiar nuestro chip, que no nos siga pasando como la Giovana de hace algunos años, que nunca se atrevió a intentar. Luis, tienes la palabra. Imaginem, chicos, que esses dados que Giovana acaba de contar, vamos fazer uma releitura dos dados para não quedar solamente em la data como tal. Pero mira como é importante. Se vocês veem, as três primeiras estatísticas mostram a conexão com lo macro, não com lo micro. Então, Patrícia, pensa comigo. Tu estás trabalhando na empresa, tu tens uma equipe. Vamos suponer aqui, Lili, tu tens uma equipe. Tu necessitas fazer com que todos produzam. Qual é a tendência do mercado de há anos, de los últimos 100 anos? Ensinar às pessoas lo micro. Certo, Jaime? Como fazer com que a pessoa entregue a tarefa. Ok, isso é importante, claro que sim, só que se descobriu, e aí estão os dados. Se tu queres que essa pessoa salga de um status quo, de um status mediano, e seja um profissional de alto rendimento, essa pessoa, tu como líder, tu tens que fazer com que ela reconozca a visão estratégica. ¿Para que estou fazendo isso? Isso é algo, chicos, que é o primeiro passo da metodologia que Giovana nos vai explicar. As datas de comportamento nos mostram. O primeiro passo é conectar-se
con la visión. Entonces, a partir de hoy, ese es el primer tip. No, todo lo que tú vas a hacer hoy en tu empresa, possivelmente, ou alguns que são autônomos e estão trabalhando em seu dia a dia, parem e perguntem-se, por que estou fazendo isso? Onde quero chegar? Qualquer tarefa. Esse webinar tem um para quê? Ustedes têm um para quê para estar acá ou estão acá porque chegaram por casualidade? Isso transforma, porque, chicos, nós somos formados por água. Temos um condutor universal que nos move energia. E se nós não temos claro esse para quê, essa energia não se transfiere para as ações que estamos fazendo. Gracias, Luis. Efectivamente, creo que ese es el primer paso, entender qué nos dice, para qué estamos haciendo acá, qué estamos y por qué estamos en este espacio. Y aquí vamos con la siguiente, que es un enfoque equivocado. Lo acaba de mencionar Luis. Entendemos que trabajar más horas me hace más productivo, me hace cambiar, tener una visión estratégica, o no será que para crecer deberíamos cambiar nuestro enfoque. ¿Qué me dicen los que estamos acá? ¿Ustedes creen que si trabajo y trabajo, la gente y mis líderes me van a notar mi desempeño porque trabajo más horas y como una hormiguita le doy? ¿O será que debemos empezar a cambiar nuestro pensamiento y mostrar e invertir en cómo mostrar realmente lo que somos capaces de hacer? Luis. Imagínate, Giovana, vou a colocar-me nos sapatos, porque tu sabes que eu já tenho o poder de escutar os pensamentos, não? Aí gente pensando aqui, ó, ai, Luiz, é muito fácil falar, é que tu não sabes onde trabalho. Allá, se eu vou um pouquinho mais allá, a gente não valora. Chicos, les quero contar, eu entendo, é certo. Mesmo eu, vale, e vou a contar de mim, como líder, por vezes, como líder, nós outros somos transacionais. Não somos aqui Budas, não estamos caminhando sobre a água, não somos perfeitos. Todos nós outros, incluindo os ambientes corporativos, têm suas dificuldades de valorar. Só que isso não significa que tu tenhas que desistir de. Só que isso é o que nos traz o tema do enfoque das horas, não é solamente por la empresa, é por ti também. Porque o tempo é relativo. Como que vocês se sentem mais satisfeitos? Quando o tempo passa mais rápido, melhor. Quando estão felizes ou quando estão aburridos? Emocionalmente hablando, quando estamos fazendo as coisas solamente porque nos toca, parece que o tempo demora. Então, haga isso por vocês, certo, Giovana? Así es, tal cual. Hacemos esto porque nos encanta y porque somos apasionados de estar aquí en este espacio. Y así pasa en la vida. Entonces, entramos en materia. ¿Qué es pensamiento de diseño? Quisiera ver en el chat qué se les ocurre. ¿Qué es para ustedes pensamiento de diseño en español o el común conocido en inglés design thinking? Me encantaría que podamos interactuar ahí. ¿Qué es para ustedes? ¿A qué les suena? Giovanna, no tengo ni idea, se vale esa respuesta también. Así que no sé qué nos está diciendo por acá, a planificar cada paso. Ok, muy bien. Efectivamente, pensamiento de diseño, mucha gente lo puede y decir, Giovanna, yo creo que pensamiento de diseño es solo para los que estudiaron diseño gráfico, ¿ok? O a los diseñadores industriales. Pero en realidad les cuento un poco del pensamiento de diseño o design thinking, es una metodología. Sí, señores, es una metodología de diseño que lo que busca es entender a profundidad cuáles son las necesidades de los clientes, del consumidor, del usuario que está interactuando con mi producto, con mi servicio, con mis procesos. Todos estamos dentro de un o los que están interactuando con mi servicio. En el caso de los que están aquí de retail, ¿qué es design thinking? Pensar en el cliente que ingresa a mis tiendas y cuáles son los dolores. ¿Por qué compra? ¿Por qué no compra? ¿Por qué está enojado cuando yo le facturo el producto? En el caso de los automotrices, ¿qué es design thinking? Pensar en el cliente que está ingresando a comprarme el vehículo y que muchas veces no encuentra, no le facturan con la agilidad o generan un contrato que no tiene claridad. Eso es design thinking.
Entonces, ¿qué es un pensamiento? Es una metodología que sí, en primer lugar, impulsa la innovación. La innovación es crear y recrear cosas, crear y rediseñar productos o servicios. Un principio básico de la innovación es que nada está diseñado ya de manera definitiva. Todo puede mejorarse, ¿ok? Y en ese pensamiento, ahí es cuando entra nuestra capacidad de aprender a tomar mejores decisiones. Y sí, el design thinking dentro del liderazgo, que somos todos los que estamos acá, es cómo uso el design thinking para ayudar a tomar decisiones más ágiles, para ir un pasito más allá y pensar de manera creativa. ¿Okay? Y aquí quiero dar un ejemplo de uno de los que me acompaña acá, que es Fabio, del sector de retail. Él fue mi profe en alguna fase de mi aprendizaje. Y Design Thinking nos hace que nos cuestionemos, ¿ok? Nos hace por naturaleza curiosos, ¿ok? ¿Cómo yo puedo, pregunto y digo, esto se puede mejorar? ¿Cómo deberíamos hacer esto? Hoy lo hacemos así, pero ¿cómo sería mejor? Esas son naturaleza de empezar a generar ese chip curioso. Y Fabio me decía, Giovanna, ¿por qué preguntas tanto? Yo te estoy enseñando cómo se hacen las cosas. Y yo le decía, es que yo quiero aprender, pero también quiero dar mi pasito. ¿Cómo podríamos hacer mejor esto? Y ahí es cuando uso el design thinking, usamos el design thinking para empezar a hacer pequeñas mejoras y mejores decisiones. Tercera cosa que me encanta de design thinking, por eso lo aplico en mi vida, en la parte laboral y en la parte personal, fomenta el trabajo en equipo. Design thinking por naturaleza busca que tengamos y creemos ambientes de colaboración, porque entiendo que yo no soy la única persona que puedo pasar de transaccional a estratégico si no conozco con quién estoy trabajando y si no conozco a quién voy a impactar. Entonces, sí o sí, Design Thinking busca generar sinergias que nos ayuden a generar un mejor trabajo y cohesión como equipo. Cuarta, mejorar la cultura de la empresa. Sí, señores. Design Thinking, al trabajar en uno, a trabajar de manera innovativa, creativa, empezar más allá, fomenta una mejor cultura de trabajo como empresa. Y la última, que está muy relacionada con experiencia al cliente, que es uno de los temas que trabajo, es Design Thinking ayuda a la satisfacción del cliente. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Simplemente porque me pongo en los zapatos del que está usando mi servicio, porque me pongo en los zapatos de quién va a interactuar conmigo, va a interactuar con mi equipo, va a interactuar con mi producto. Desde ahí entiendo qué le duele y qué le encantaría recibir de mí. Por eso es que automáticamente está relacionada con los índices de mejora de satisfacción al cliente. ¿Vale? Entonces, desde este punto de vista, quiero contarles brevemente cuáles son los pasos del design thinking. Muchos de estos se ven obvios y sí, efectivamente se ven como muy fáciles de implementar. Pero lo que sí les digo es que lo importante es ser consciente de cuáles son. Primero, empatizar. Esta es una frase que se usa y que si no se entiende correctamente, pues lo vamos a quedar en la minucia. Empatizar es cómo conecto con la necesidad. En este caso, cómo conecto con mi cliente. Para poder entenderlo, esto es como una relación, ¿no es cierto? Cuando estamos con el novio o con el esposo, si yo no conozco qué le duele, qué le gusta, qué no le gusta, pues entonces, ¿cómo le voy a conquistar? Y los hombres ahí cuando están conquistándonos a las chicas, si no nos conocen, entonces, ¿cómo nos van a conquistar? ¿Cómo van a saber cómo llegarnos al corazón? Empatizar es el primer momento del design thinking. ¿Cómo llegar al corazón de tu cliente? Para eso tienes que conocerle. Y la segunda fase, esto nos lleva a la segunda, que es definir. Es decir, después de que ya entiendo los dolores, la problemática de nuestros clientes o de nuestros consumidores, entender cuál es el problema real. Hay muchas cosas que le atormentan, que le disgustan, pero ¿qué es lo que realmente es el dolor de base? Y ahí empiezo a generar una visión de sistema, de conectar cosas. Ok, veo que todas estas tres cosas le molestan, pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el conector? Y esto nos lleva al siguiente,
que es idear. ¿Cómo generar soluciones creativas que nos ayuden a romper el molde? ¿Okay? Romper el molde quiere decir que efectivamente voy a ir y plantear cosas que no necesariamente tienen que ser descabelladas, pero que sí generan pequeños cambios que el cliente, créanme, que lo va a notar porque arrancaron de una necesidad real. La 4, experimentar con pequeñas acciones, pequeños ajustes que nos permitan ir a la siguiente, medir. Lo que nos decía Luis, si no se mide, no lo vamos a poder mejorar. No vamos a poder ser conscientes de cómo ajustarlo. Y un principio del design thinking es que siempre va a haber procesos de refinamiento. Entonces, no se estresen porque dicen, no domino la metodología o porque el producto no va a salir bien desde el primer momento. Un principio de la innovación y del design thinking y de toda metodología ágil como Scrum, algunas otras que son y existen actualmente, es el producto mínimo viable, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben planearse e iniciar con un pequeño alcance que les permita de manera ágil conseguir resultados. No se preocupen de que va a quedar perfecto desde el primer momento, no va a pasar. Siempre va a ser posible refinar, reajustar, mejorar. Y eso nos da también un sentido de tranquilidad de que si me equivoco, pues no se asusten. Si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Entonces, eso es parte del design thinking, una metodología flexible que nos permite desde el diseño, desde el pensamiento, generar nuevas soluciones. Luis, te doy la palabra. Chicos, mira que chévere. Eu transcrevi esses 5 passos em outras 5 palavras para levar-nos a uma profundização. Quando falamos de necessidade, vamos mais adiante, vamos falar de um dolor, empatizar-nos com um dolor. Quando nós outros estamos falando com alguém para solucionar uma jornada de um cliente, ou de algum processo interno de tua empresa, ou uma situação de tua empresa, de tua casa, tu tens que entender qual é o dolor. Chicos, temos que entender que nós outros solucionamos problemas e um problema genera um dolor. Só que por vezes nós outros solamente escutamos o que a pessoa pede e nós outros hacemos o que toca. E isso não genera o impacto transformador que queremos. Por isso, lá primeiro, quando eu hablo empatizar, eu hablo de reconhecer qual é o dolor. Qual é o dolor que tu tienes? Como te sientes por não ter isso solucionado? A segunda coisa é o impacto sistêmico que isso genera. Que consequências isso traz para tu entorno? Quem está conectado contigo nesse processo? Ah, não, Luiz, pois aqui é o seguinte, aqui todas as áreas estão conectadas. Quando suele passar isso, isso acaba impactando dessa maneira nessas áreas. Observa que tu passas a ter um dolor e entender quais são as consequências, o despliegue de isso em las áreas conjuntas. Terceira parte, entender que ao implementar uma solução ou buscar criar soluções, tu tienes que pensar em los recursos que tu tienes disponíveis. Então, pensa em lo que é possível ser hecho, assim como lo que é necessário, pero conectado com lo que é possível. ¿Por quê, Giovana? Porque muitos de nós outros deixamos de implementar soluções porque, eu solamente hago isso se eu tuviera. Não. Tu tienes que pensar em implementar coisas dentro de lo que é possível. E o design thinking, ele te incentiva a implementar coisas práticas. Porque se fuera solamente bajo as condições ideais, tu não vas a hacer nada. Na quinta parte, Giovana colocou, la chamamos isso, incluso é uma metodologia ágil, el MVP. Ele é um produto mínimo viável. Tu tienes que pensar isso de maneira corta, assim é o pensamento de uma startup. Quando tu vas implementar um projeto, implementa de uma maneira cortica. Hazlo primeiro de cortica, mira o primeiro impacto. Aprenda com isso, prototipa isso, para chegar a lo que chamamos de micro resultados. Então, tu vas implementar o quê? Pero como tu vas a medir? O que tu vas a medir? Eu creio que essas 5 atividades aqui têm essa transcrição. Giovana, ¿hace sentido lo que acabo de dizer? Totalmente sentido. De hecho, Luis, una de las cosas que les quería compartir a ustedes es uno de mis retos en donde pude poner en práctica el design thinking, con miedo y todo,
Pues les cuento, en una de las empresas que estuve vinculada, yo estaba a cargo de un área que era precisamente desarrollo de red y entrenamiento, y ese era mi lugar de comodidad, de certeza, de saber cómo se hacen las cosas. Y un día, Presidencia me dijo, Giovanna, vas a soltar eso porque nos cayó la pandemia y entonces tenemos que, la empresa no está automatizada, no tenemos nada digital, así que de ahora en adelante te haces cargo tú. Chicos, yo creo que ese día yo dije, hasta aquí, ya mañana me van a despedir porque no tengo ni idea cómo se hace esto, ¿ok? Y era precisamente liderar la estrategia de transformación digital. Y ahí voy a lo que dice Luis, las ideas que entra primero, mis limitaciones, mis creencias limitantes. Yo no soy ingeniera en sistemas, yo no tengo un masterado en esto, no tengo ni siquiera el rol o el cargo formal, pero es algo que me toca hacer. ¿Ok? Y en este caso, o decido quedarme en esas limitaciones y huir, salir corriendo porque no me siento capaz, o uso los recursos que tengo sin necesidad de generar grandes alcances. Empecemos de a poco. Lo primero que hice fue lo que decía Luis, empatizo, conozco cuál es el dolor base de la empresa, dónde están los dolores básicos del área de marketing, del área de ventas, del área de servicio o del área de operaciones como tal. Empatizo, entiendo, conecto, que voy a la siguiente, y entendí que uno de los dolores más básicos que teníamos es que no había conexión entre la data, no conocíamos nada del cliente, todo lo hacíamos al aire. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue primeramente definir cuál va a ser la metodología para entender qué me está diciendo el cliente, cómo genero trazabilidad de cómo compra el cliente. Y ahí empezamos a idear una solución y empezamos a diseñar una solución digital, en este caso un CRM, que nos ayudó a empezar de micros resultados. Mi primer producto viable fue cómo generar la conexión con nuestros posibles leads y nos centramos solamente en esa etapa. Y después fuimos haciendo las siguientes, pero generamos pequeños alcances que sean prácticos de monitorear y sobre todo de prototipar. Al principio no nos estresamos y generamos nuestros primeros productos mínimos viables y empezamos a tener datos. Y una vez que tuvimos y pudimos testear, avanzamos con el siguiente. Entonces, uno puede generar con esta metodología pequeños y grandes alcances si la ponemos en práctica, entendiendo cómo se ejecuta cada etapa y especialmente sin tener el miedo de probar y de intentar. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente, que es precisamente cuáles son las 4 preguntas del líder visionario. ¿Cómo esto impacta el objetivo mayor? Aprender a preguntar sin miedo. Eso es una de las cosas que nos ayuda dentro de Design Thinking a perder el miedo a preguntar. ¿Cómo impacta esto un objetivo mayor? En el caso de lo que mencionaba, cuando yo empecé a hacer esta pregunta, ¿cuál era nuestro objetivo? Ok, era generar conocimiento de nuestro cliente. ¿Cómo lo empezamos a hacer? A generar canales de conexión. Esos canales no existían. Entonces, lo primero es generar intentar conectar la necesidad con los medios y cómo los voy a hacer posibles, cómo los voy a diseñar. ¿Qué necesita quien recibe mi trabajo? En este caso, cuando estamos trabajando entre áreas, ¿qué necesita el área con la que trabajo para que yo pueda generar un entregable que no solo sea lo que me pidieron, sino también cómo le voy a ayudar a que él también fluya en su actividad? Eso es empezar a generar empatía. La tercera, ¿cómo puedo hacerlo mejor? No quedarme solo en lo que me piden, sino también cómo le doy un clic adicional, cómo le doy un valor agregado que le permita a la otra persona a tomar mejores decisiones y de manera ágil. Y la otra, la última, ¿qué aprendo de esto? ¿Okay? Creo que metodología ágil como Design Thinking nos enseña a perder el miedo a la incertidumbre, perder el miedo a equivocarnos y entendiendo que ese va a ser un aprendizaje para mi siguiente ciclo. Esas son las cuatro preguntas del líder visionario. Y aquí les quiero mostrar ya de manera práctica
un ejemplo que hago yo y que hice en esta transición a ser más visionario y poner en práctica el design thinking. Uno puede generar una especie de matriz que nos ayuda a identificar en mi día a día. Fabio, Carlos, Vivi, que están aquí acompañándonos en nuestros días cuando son súper demandantes y tenemos actividades todo el tiempo y tenemos cosas por hacer, empezar a ser conscientes. Si lo que yo estoy haciendo día a día es operativo y es más una reacción de resolver chicharrones, o estoy empezando a generar o puedo empezar a generar acciones que busquen que yo pueda generar más proactividad y más estrategia. Por ejemplo, cuando me piden algo, ejecuto tareas cuando me las piden, estoy en el sector de operativo reactivo. Cuando, por ejemplo, anticipo necesidades, no espero que me digan, simplemente anticipo cosas que pueden pasar y propongo soluciones, pues estoy empezando a generar una proactividad, un pensamiento de ir un pasito más allá. Ahora, cuando espero instrucciones para tomar decisiones, sí, sigo siendo reactivo, pero empiezo a generar aspectos de decisión, empiezo a generar pensamiento de estrategia. Y proactivo estratégico, tomo iniciativa, busco generar soluciones, busco ir un paso más allá, pero basado en objetivos reales. Ahora, puesto esto en la práctica, un operativo, enfoque transaccional. Les doy un ejemplo. Ana, analista junior en seguros, en el área de servicio al cliente, recibía 50 llamadas diarias con la misma pregunta sobre quejas acerca de pólizas de seguro. De sus 50 llamadas, todos sus clientes se quejaban y tenían alguna inconformidad con respecto al producto. Operativo, un enfoque transaccional. Yo, Ana, me dedico a responder llamada por llamada y a registrar la información en el sistema de PQRs. Y otra de mis frases dentro de mientras contesto el teléfono es, lo siento, sí, entiendo su dolor, pero el sistema ha sido diseñado así. Ahora, cuando yo empiezo a aplicar Design Thinking, empiezo a ir con el enfoque más allá, digo, primero, fase de empatía. ¿Por qué los clientes me están llamando tanto? Algo debe estar pasando, ¿no es cierto? Y tengo la trazabilidad de lo que los clientes me han dicho. Entonces, mapeo los dolores. Uno se queja de la falta de comunicación, otro se queja del seguimiento, otro se queja de que el contrato no fue claro, ¿ok? Y empiezo a mapear cuáles son las causas raíz de esas 50 quejas. Genero empatía. Siguiente, defino cuál es el problema real. Era el producto como tal, no están conformes con el producto y en este caso Ana se dio cuenta de que el problema real era la comunicación poco clara, porque las 50 personas se quejaban de que al principio les dijeron una cosa con respecto a la póliza, pero que en la práctica no se estaba cumpliendo. Entonces, ideó una solución. ¿Por qué no mejorar el speech comercial de las personas que estaban ofreciendo el producto y mejorar el email inicial en donde se le explicaban los términos y condiciones? Si se dan cuenta, yo pude haberme quedado siendo Ana como transaccional y simplemente limitarme a cumplir mi trabajo, o al momento de enfrentarme a la realidad, empiezo a generar mi proactividad, mi paso de diseño, a poner en práctica el cómo idear pequeñas soluciones. ¿Qué hizo Ana? Prototipó. Testeó con 10 personas ese nuevo speech y con la mejora del email de bienvenida con los términos y condiciones, pasó a la siguiente fase, testear. Recopiló impresiones y midió resultados. Con esos resultados, ella se acercó y con el área de marketing pudieron trabajar en una mejor forma de presentar el producto y de disminuir consecuentemente las quejas y reclamos. Así que, ¿qué me dicen, chicos? ¿Creemos que tiene resultado, que es práctico y que vale la pena realmente cambiar nuestro pensamiento? ¿O creen que la solución es generar muchas horas de nuestro día en un ambiente transaccional? Creo que los aprendizajes y claves del día de hoy son, primera, yo les animo y por eso están acá, a cambiar nuestra mentalidad, a movernos de operador a ser un estratega. Hemos dado muchas razones de por qué es tan importante en este tiempo en donde los robots se vienen y ya están entre nosotros,
a que nosotros nos movamos a un pensamiento de diseño que nos motive a generar soluciones desde nuestro rol. Las metodologías ágiles no están limitadas a la gente que trabajamos en temas de innovación. Está a disposición de todos en nuestro rol. Crear una matriz de autoliderazgo es muy útil. Aunque parezca algo tan simple, nos ayuda a entender si me estoy moviendo en el día a día transaccional, resolviendo chicharrones, o qué cositas ya estoy empezando a generar e yendo un paso más hacia lo estratégico. Identificar un problema recurrente en nuestros trabajos nos ayuda y es un primer indicio para resolver y que nos lleva al siguiente, que es conectar. No se olviden, no somos entes, no somos llaneros solitarios dentro de las empresas. Estamos llamados a trabajar en equipo y para eso aprender a conectar es clave. Conectar con alguien entre las áreas que trabajan con nosotros, llámese operaciones, llámese servicio, llámese área de cliente, de servicio al cliente, para entender sus necesidades, por qué les cuesta tanto ciertas cosas y cómo le puedo ayudar yo desde mi área y desde mi rol. Y la última, proponer una mejora en mi proceso actual. Yo les animo a que desde hoy empiecen a poner design thinking en práctica, empiecen a generar esas pequeñas acciones y a perder el miedo a intentar, a perder el miedo a probar las cosas y esas soluciones que podemos y que creemos que podrían dar resultado. Dale, Luis. Tú sabes que eso lo que tú nos presentaste hoy, Giovanna, de maneira prática, pode levar-nos a um outro nível em nossa vida. Yes. Todas as crenças que existem nos outros e lá aceitamos porque faz parte de nosso processo de construção, de nossa vida, de lo que somos hoje, nos põe hoje uma decisão, que vamos fazer com isso? Porque agora, chicos, o hecho de vocês estar aqui nesta classe hoje, de Giovanna Tipan, nos leva agora uma ferramenta que não há excusas. Putz, agora tenho que fazer. Só que aún assim eu entendo, porque eu sou o profissional, o ser, que por vezes aún me sinto como bloqueado. A pergunta é, desses projetos, dessas tarefas que vocês escreveram hoje ao iniciar essa sessão, qual de ellas vocês creem que vale a pena colocar al aire? E reconhecer primeiramente aquilo que te impede pode ser um bom caminho, só que não pode estar aí. E quero dizer-lhes que eu, escutando a Giovanna, me dei conta que ayer, caminhando com meu filho, fui a caminhar com ele aqui por la noite, 9:30 da noite, e estávamos falando, e ele disse, padre, o que queres fazer para dar um passo a seguir? E eu disse, isso. E eu estava nesse momento, chicos, muito entusiasmado. Não sei se vocês já passaram por isso. Quando vem uma ideia, eles dão um entusiasmo gigante. Sabe o que sucedeu? Eu me desconectei da ideia, já me ouvi olvidado e agora retomei. E eu disse, caramba, o que passa com nós outros? Por que nós outros em algum momento nos incentivamos e depois caímos outra vez e deixamos de dar acesso àquele processo? Sabe por quê, chicos? Porque nós outros não temos um método para isso. Nós outros temos que reconhecer que aquilo que nós outros temos nos ajudou hasta onde chegamos. Só que se nós outros queremos evolucionar, não se trata só de trabalhar mais horas. Temos que ser diferente. Por isso, eu quero invitá-los a um novo espaço. Giovanna, através de Gesta, que é a empresa de consultoria estratégica, junto com o Life, que é a empresa que trabalha ajudando a mentores e a várias empresas a transformar seus ambientes, através de uma metodologia chamada Programa Desafios. Queremos ajudar-los a transformar esta teoria em prática no dia a dia, de suas empresas, contigo. E queremos invitá-los, porque temos aqui um espaço para isso. O programa se chama Liderar. Ágil vem de actuar, gestionar, inovar e liderar. E queremos, através dessa nova forma de transformar a teoria em prática, invitar a vocês a um espaço onde vão ser 3 meses de programa, somente 3 meses, com 12 classes em vivo, e vamos a colocar 12 desafios práticos, adaptados à tua indústria. Então, queremos que cada uma das classes, esta classe que vocês estão tendo hoje é uma classe mais teórica. A ideia é que durante as classes nós tenhamos uma oportunidade de ensinar-lhes como transformar algo
que ustedes tienen hoy en realidad. Nosotros queremos ser sus mentores. Giovanna será a peça para transformar essas coisas que, por vezes, estavam em gaveta e colocar em realidade. E são 12 classes. 12 classes que se utilizam de métodos ágeis como este que vocês acabaram de aprender. E adicional a isso, nós outros, através desse programa, tu tendrás acesso a 12 classes extras que estão enfocadas em dar mais profundidade ao que nós outros vamos a ver em essas 12 classes em vivo, e com 3 mentorias VIP que iniciam depois da conclusão das classes, justo para que podamos colocar para fora nossas dúvidas e podamos aprender. E as pessoas que hoje passam a ser parte de nosso programa terão acesso durante 12 meses a essa plataforma. Chicos, ustedes creem que ustedes têm 55 minutos em uma semana? Pois, se tu crees que 55 minutos em uma semana é muito, seguramente esse programa não pode ser para ti. Esse programa é solamente para aqueles que querem aprender métodos para transformar seus sonhos em realidade, para que queiram ascender em suas empresas. Esses programas, eles podem ser em companies, mas também temos um grupo aberto, que será ele 1º de julho. Ok? Quais são os temas que vamos apresentar aí? Por exemplo, como priorizar suas tarefas, como cambiar um chip, lidiando e integrando com pessoas que têm mentalidades distintas, por vezes, de outras gerações. Esse é um dos principais problemas nas companhias. Ai, Luiz, meu problema é que meu jefe é muito viejo, é maior. Não, meu problema é que as pessoas que eu lido de las outras áreas são muito jovens. Então, aprender métodos para criar uma comunicação assertiva também se hace importante para tu carreira. Como sair do colaborador transacional ao profissional do futuro, vimos hoje. Só que por detrás da teoria e dentro de ela, há uma solução. Esse programa Desafios, a classe, é o menos importante. Lo mais importante é o desafio que nós outros te vamos a proponer. Portanto, chicos, se tu eres uma pessoa que tem medo de desafios, esse programa também não é para ti. Agora, se tu queres participar de um programa que não é uma capacitação, é um programa onde tu vas estar aí sendo retado para colocar em prática através de um método, te invitamos para melhorar o tema de inovação e para transformar todas aquelas barreiras que nós outros encontramos no dia a dia. Todas estas barreiras, um dia, por alguém, já foi superada. E isso é o que te vai levar a sair de um colaborador transacional a um profissional líder, um profissional de alto desempenho. Aqui ao lado, vocês estão vendo algumas das metodologias que serão apresentadas. Chicos, essas metodologias não foram sacadas de la nada. Todas essas metodologias são extremadamente comprovadas. Os grandes líderes de grandes empresas se utilizam de ellas. Por que tu não a utilizas? Que te impide fazer isso? Era conhecimento? Já não é mais. É tempo? Já não deveria ser, porque agora estamos falando de um programa justamente montado para profissionais como Joe, como Ruli, como Lili, como Giovanna, como Maurício, como Gustavo, que também estamos sobrecargados de tempo. Por isso que nós outros definimos dessa maneira. E, chicos, e como lá vamos fazer isso? Essa é a invitação para vocês. Nós outros temos aqui uma invitação, e aqui está 6 de maio, Júlio, somente corrige para nós outros, será 1º de julho, onde o valor inicial é de 1.188.000 pesos para os que estão aqui em Colômbia, ou para os que estão fora de Colômbia, 246.000 pesos durante os 6 meses. Só que para as pessoas que se inscrevem, que participaram desse webinar, tem um desconto especial. Nós queremos dar uma beca de 47% para as pessoas que vão participar acá. Ok? O valor para participar de los 3 meses de classes, mais os 3 meses de mentoria, será de 588.000 pesos, ok? Sendo que as pessoas terão acesso a essa plataforma durante 12 meses, solamente para as pessoas que estão aqui com nós outros nesse webinar. Ou em dólares, isso é correspondente a $14 mensuais. Se nós outros colocamos isso durante o período. Ou $168 durante esse período que vocês vão ter acesso à plataforma. Com isso, chicos, les queremos invitar, seriam, começando ele 1º de julho, certo? Queremos invitar a vocês desde as 7:05 da noite, horário Equador, horário Colômbia, hasta as 8 da noite.
Solo que a invitação é que dentro da plataforma, e les vou mostrar como funciona isso na prática, chicos. Ustedes vão ingressar à plataforma e terão acesso à bem-vinda, todas as classes prévias, as classes em vivo, as mentorias. Todas estarão acá. Listo? As classes em vivo são de 55 minutos. Ustedes terão acesso às classes prévias. Para quê? Para saber o que ustedes vão ver aí. Certo? E isso vai dar a ustedes muito mais facilidade de aprendizagem. Vale a pena aprender ferramentas de uma maneira prática e colocar isso em seu dia a dia? Queremos invitar ustedes ao programa Liderazgo 2 de julho. Luiz, es que eu não posso essa hora. Chicos, se não podes essa hora, tu vais ingressar à plataforma, tu vais acceder à classe gravada e tu vais executar o desafio. Nosso programa aqui não é um curso tradicional, é um programa de desafios. Nós outros queremos retar-los. Vale, esse programa definitivamente não é para todos, sabemos disso, só que é diferente, porque quando vocês estão em um ambiente onde todos que querem estar aí são pessoas que querem evolucionar, tu cambia também tu campo vibracional, tu cambia tu campo energético, tu cambia tu forma de interactuar com as pessoas. É isso que queremos. Queremos que as pessoas que querem evolucionar e querem retar-se estejam aqui com nós outros. Queremos estar com vocês. Esse é o espaço. Listo? Outra coisa importante, as atividades que vocês vão realizar são atividades para uno, ou seja, não é para todos, só que vão haver mentorias, onde nessas mentorias vocês vão compartilhar suas aprendizagens e vocês vão escutar a los demás. Dentro dessa plataforma, as pessoas compartilham muito através dos fóruns. Quem aqui já participa dos programas de Online Academy sabe disso. Assim que nós outros realmente pedimos àqueles que querem que, por favor, se contactem a hora com nós outros e deem um ok aí para que podamos participar desse programa juntos. Desejando que todos que estejam aqui nessa sala, a partir de hoje, possam reconhecer primeiramente seu valor, reconhecer que tu tens muito valor em tu vida, em tu trabalho, ok? Muitas vezes nós outros nos deixamos levar por crenças de terceiros. Não permitam isso. Ustedes têm muito valor. Pedindo para que a partir de hoje seus projetos, aquele projeto que estava na gaveta, se transforme em realidade com um pequeno passo, um micro passo, aquilo que chamamos de MVP, um projeto mínimo viável, algo que tu puedas medir e puedas sentir que vale a pena. Aqui a partir de hoje, chicos, ustedes reconozcam que vale a pena invertir em la marca mais importante da vida de ustedes, que é ustedes mesmos. Se ustedes prosperam, ustedes ajudam as pessoas a seu entorno a prosperar. Se tu sigues sempre fazendo o mesmo, seguramente isso vai a ser um dia reconhecer que perdiste tempo. Então, a invitação é que a partir de hoje podamos prosperar aún mais